Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a Dada, a gente chama ela de Dada, vocês vão chamar também, que ela é proprietária, dona e proprietária, como diz o outro, a empreendedora do Armazém Bedim, que eu tenho certeza que deve ser muito conhecido de vocês, porque mora no meu coração. Gente, tudo que essa mulher faz é divino. E hoje nós vamos conhecer a história dela de empreendedorismo, que eu tenho certeza que vai inspirar muito a vida de vocês. Divulguem esse vídeo para pessoas que querem empreender, mas que não têm coragem, porque eu tenho certeza que vai ser de muita inspiração. Fica com a gente até o final. Boa noite, Dada. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada É uma pelo honra para convite. nós e eu estou muito feliz mesmo de receber você aqui. Eu também. Porque além de ser tua cliente, eu tenho uma admiração pessoal, assim, por você. E a gente vê que tudo que tem naquele lugar lá no Armazém Bedim é feito com muito amor. É uma coisa, assim, que não dá para copiar, sabe? Não dá para replicar. Porque tem uma história, tem um DNA e tem que partir dessas mãos aí, desse coração, né? Mas conta pra gente um pouco da história do Armazém Bedim, que está fazendo 100 anos, é isso? O Armazém Bedim começou em 1920 com meu bisavô, em Caxias do Sul. Uau! Em 1920, os armazéns vendiam azeite, pano, fósforo, né? Vendia de tudo, comida. E ele teve, por alguns anos, meu bisavô era confeiteiro. Então, o meu DNA vem daí já, né? Pai do meu avô paterno. E eu sou a quarta geração. Depois do meu bisavô, meu avô era advogado, não teve armazém. Depois o meu pai, né, colocou em 1900. Teu pai cozinha muito bem também, cozinha, né? Meu pai que me ensinou, meu pai e minha avó, né? Eles que me ensinaram a cozinhar. E daí o meu pai colocou o Armazém Bedim em Caxias também, chamava Távola, que é mesa, né, em italiano. O nome era Távola, Armazém de Especialidades. Eu tinha 12 anos. E eu lembro, assim, que eu trabalhava, eu tinha que estudar, né? E sabe como é que é mão de obra de filho de italiano, né? Tem que ser a família. Então, eu saía da escola, ia para o armazém. A mão de obra é a família. E geralmente a família é grande, né? A família é grande. Se bem que a minha é pequena, né? Era eu e minha irmã. Mas a gente tinha que trabalhar, não tinha opção, né? E eu sempre gostei de cozinhar. Mas quando meu pai colocou o armazém, o Brasil estava começando a trabalhar com importados, né? Foi aquele boom de mercadoria importada. Algumas importadoras em São Paulo e tal. E aí ele colocou um armazém e chamava Távola. Depois de durou 26 anos, 25 anos. Depois de um tempo, a gente percebeu que ninguém dizia eu vou na Távola. Todo mundo dizia eu vou no Bedim. Que é o sobrenome dele. Que é o sobrenome do meu pai. Que legal. E aí, por isso, a gente acabou trocando o nome, né? Então, ficou Távola Armazém Bedim. É engraçado porque aqui também chama Armazém Bedim e as pessoas acham que Bedim é meu marido. Que é o Chan, que não tem nada a ver, que é uruguaio, né? E as pessoas falam, ô Bedim! Eu fico quieta porque eu acho que dá muito trabalho explicar. Então a gente deixa que acha que ele é o Bedim. Tá tudo certo. E aí, então, trabalhei 20 e poucos anos com o pai, né? E eu sempre gostei de cozinhar. Desde pequena, eu adorava cozinhar. Porque a minha avó paterna, que foi o amor da minha vida, que foi quem me ensinou, né? As coisas, tanto que hoje as coisas que eu faço no armazém, eu falo, assim, a carne de panela como a minha avó fazia, não sei o que, como a minha avó fazia. Uau. Porque eu tenho muito dela, né? E aí eu comecei a trabalhar com o pai. No fim, assim, aquele armazém de importados acabou indo para essa parte da comida também, né? Porque meu pai também gostava de cozinhar, enfim, tinha essa coisa da família. E aí foi que a gente mudou um pouco o estilo do armazém e começou a ter comida feita por nós também, com pães, enfim, né, desde aquela época. Depois de 25 anos, acho que o pai cansou, né, de trabalhar e veio morar na praia, veio morar em Bombas. Ah, em Bombas. O pai mora em Bombas. E aí, nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo, para ser chefe de cozinha de um restaurante lá, que era de um conhecido meu. E eu fui, né, o meu sonho era morar em São Paulo. Porque todo mundo que trabalha com gastronomia quer morar em São Paulo, verdade. né? Que é o melhor lugar que tem pra gente trabalhar. Hoje já tem vários Lá lugares que tem, mas São Paulo é que tem, né? Os restaurantes com estrela os Michelin. chefes, os cursos, enfim. E isso, eu tô há 6 em Balneário, imagina, 18 anos atrás, né? Eu recebi essa proposta e fui. Só que eu tinha recém conhecido o Chan, que hoje é meu marido, né? E aí eles me fizeram essa proposta maravilhosa e eu fui. Fui em maio de 2005. E aí a gente estava recém começando a namorar, eu e ele.
E ele tinha ido para Caxias me ver, né? Ele morava em Montevidéu. E daí eu disse, olha, eu recebi uma proposta de trabalho. Ele falou, vai, e eu vou ficar te esperando aqui em Caxias. Ai, que querido. Se der certo, eu vou para São Paulo. Se não der, tu volta e a gente vai ficar aqui. E aí eu fui para São Paulo sozinha e fiquei de maio até dezembro. Em dezembro ele foi morar em São Paulo, a gente casou, teve filhos, né? Sim, hoje vocês têm uma família linda, dois filhos lindos, o Diego e a Cristal. Uhum. E aí o Sam foi morar lá e ele começou a fazer vários cursos também nessa área. Quando eu conheci ele em Punta, né? Eu estava de férias e conheci ele lá. E aí ele trabalhava num restaurante, de gerente num restaurante. E a mãe dele também cozinha, então ele também vem de uma família que gosta, né? Da comida, da coisa da cozinha. Você vê como Deus une propósitos. Uma coisa impressionante, né? Como tá no caminho mesmo da gente. E aí ele acabou indo para São Paulo e começou a fazer vários cursos também. Nesse ramo de gastronomia. Mas tudo na parte da bebida. Então ele se formou em sommelier. Uau! Ele fez curso de barista. Ele fez o primeiro curso de beer sommelier, na época que começou, assim, a moda da cerveja, né, no Brasil. Ele participou do primeiro curso, ele foi um dos primeiros enfim, né, ter o curso de beer sommelier. Ele fez vários cursos nessa área. Aí a gente acabou se completando mais ainda, né? Porque daí eu cuido da parte da comida e ele da bebida. No fim, a gente acabou trabalhando no mesmo restaurante. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Eu fiquei 12 anos no mesmo lugar, que virou meu grande amigo, dono do restaurante, o Álvaro, que eu tenho um amor, assim, né? Nossa, eu sinto falta dele todos os dias da minha vida, porque ele foi um grande amigo meu e do Chan. E ele decidiu por fechar o restaurante, ele não queria mais. E aí a gente acabou... Mas você vê como é importante a gente honrar as pessoas que nos ajudaram no caminho, né, Dada? Eu me arrepiei toda agora, falando. Porque o Álvaro, ele foi, assim, uma bênção na nossa vida. Pois né? é. O que ele não foi um chefe, ele foi um pai, um irmão, um amigo, né? A gente aprendeu muito com ele. Os nossos almoços com ele, assim, eram sempre maravilhosos. Era uma pessoa sensacional. Legal. E aí ele não queria mais o restaurante, né? E aí a gente foi tão feliz lá com ele que a gente falou, a gente não quer ficar em São Paulo, então, né? Se não for para ficar aqui no Escapino, era o nome do restaurante, a gente não quer mais. Uhum. E a gente começou a pensar o que a gente ia fazer da vida, né? Com 2 filhos. Então, eu lembro que a gente foi almoçar e levou um caderno. E a gente fez, assim, uma lista, né? Vamos voltar para Caxias, vamos para Montevidéu ou vamos para Bombas, que era onde meu pai morava, né? E a gente é muito da coisa da família. A gente queria muito ficar, né, com o pai. A minha mãe, na época, morava comigo Família italiana, né? Família. Sempre, né? A minha mãe morava com a gente em São Paulo, porque quando o Diego nasceu, eu tive uma doença, né? Depois eu posso contar um pouquinho. E acabou que a minha mãe não pôde mais voltar. O meu pai disse que ela trocou ele por um lindo loiro de olhos azuis, que é o Diego, né? Porque ela acabou tendo que morar com a gente para cuidar das crianças, porque eu ficava mais no hospital do que em casa. Ou trabalho ou hospital. Minha vida se resumiu a isso, né? Nos últimos tempos em São Paulo. Você estava em São Paulo ainda? Estava em São Paulo. Quando vocês estavam decidindo para onde... Antes você teve essa doença? Eu tive a doença quando o Diego nasceu. Né? Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Bah. Exatamente 1 mês depois que o Diego nasceu. Né? E eu tinha um restaurante que eu tocava. Né? E aí, Dada? E aí eu superei. Foi bem difícil, né? Mas era o que tinha para mim. Né? Eu nunca, na minha vida, foram... O Diego tem 14, faz 7 anos que eu fiz o transplante, né? Foram 7 anos da minha vida muito difíceis. Ah, você se submeteu a um transplante? Eu fiz transplante de medula, né? A minha doença veio muito agressiva, né? No dia que ele nasceu, eu vou me perder toda agora na história, vou contar agora, depois tu me volta, faz eu voltar pro armazém. No dia que o Diego nasceu, eu comecei a ter muita dor de cabeça. E eu me sentia... Parecia que eu não estava do meu corpo, era uma sensação muito estranha. E aí, todo mundo atribuía a anestesia, né? Essa dor de cabeça, porque eu fiz aquela anestesia peridural, né? Então, todo mundo atribuía a anestesia. E eu tinha muita dor de cabeça e me sentia muito mal. Eu tinha uma ardência na pele, assim. Era uma coisa como se eu tivesse tomado sol e tivesse tomando banho quente em cima. E aí, eu pegava... O Diego era bebê, né? Quando ele nasceu, ele é guloso até hoje, né? Ele tomou leite no copinho... E ele gritava de fome, aí eles deram, no hospital, eles dão um leite num copinho, né, pro nenê. E aí ele se engasgou, ficou todo roxo, teve uma febre e foi pra UTI. E ficou 11 dias na UTI, sem a gente saber o que ele tinha.
Foram os 11 dias mais difíceis da minha vida, né? Porque o medo de perder é uma coisa horrorosa. Acho que só quem tem filho sabe o que é essa sensação. Eles viraram o Diego do avesso, ele não tinha nada. Foi uma febre alta, ele tinha que ficar tomando antibiótico. Esses 11 dias, a sensação que eu tenho é muito estranha, assim. Porque eu ficava tipo um zumbi no hospital. Passava o dia inteiro no hospital com ele, porque eu amamentava, tirava leite, né? Ficava com ele. E, graças a Deus, sem saber o que era, porque não dava nada nos exames, tudo era normal. E eu cada vez me sentindo mais mal, fisicamente. E aí, eles achavam que eu estava com depressão pós-parto, né? E eu dizia, gente, eu tenho dor de cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça. Todo dia eu pegava o meu carro e ia para o hospital. Chegava lá e dizia, eu tenho dor de cabeça. Tenho dor de cabeça. E eles achavam que era depressão pós-parto. E aí, um dia, eu lembro que eu passei uma tarde no hospital tomando Tramal na veia. E quando eu cheguei em casa, eu comecei, tipo, enrolar a língua e ter minha visão muito turva e fui ler a bula. E lá dizia, né, que a visão podia ficar turva e tal. Mas aí eu fui levantar da cama e caí. Uau. Perdi as pernas. Nisso, uma amiga minha, Cláudia, estava lá em casa. Ela falou, não tá certo, eu vou te levar para o hospital. Ela me olhou, meu olho estava assim. Eu estava com uma neurite óptica violenta. E como eu sou uma pessoa de muita sorte, porque tudo isso é muita sorte, o meu obstetra estava de plantão no Hospital São Luís. Eu liguei para ele falou, vem para cá que eu vou te atender. E quando eu cheguei lá, ele me olhou e disse, eu preciso que tu passe com um neuro. E eu disse, imagina, eu vou te internar. Eu digo, de jeito nenhum. O Diego tinha 1 mês, né? Isso era 4 de agosto. Ele nasceu dia 26 de junho. Eu disse, eu não posso ficar internada, eu tenho meu bebê. Ele falou, tu não pode ir embora. E me internou. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no quarto, né? E aí entrou, também foi um pai para mim, o meu médico, Roberto Carneiro, que era meu neuro. Ele me olhou e me disse, olha, Madá, porque meu nome é Madalena, para quem não sabe, todo mundo chama de Dada. Ele falou, Madá, eu não sei o que tu tem, mas eu sei como te tratar. E aí ele me fez uma pulsoterapia, né? Enfim, né? Ele já sabia que era esclerose, por todos os sintomas que eu tinha. Mas eu fiquei internada, fiz exame de líquor, enfim, tive o diagnóstico, né? Também foi um momento muito difícil, porque quando a gente fala esclerose múltipla, é uma coisa muito horrível, né? A gente imagina a pessoa toda ferrada. Como diz um amigo meu, Café, ele falou, querida, no hospital, ele me disse isso, esclerose a gente já sabe que tu tem. O duro é saber que é múltipla. Porque tem aquela coisa que a gente dizia antigamente, né? A pessoa tá esclerosada, lembra? Quando a pessoa ficava meio lelé. É verdade. Não tem nada a ver com isso, a doença, né? Uma doença desbenilizante, uma doença autoimune, agressiva, né? Para algumas pessoas. A minha foi muito agressiva. E aí, eu entendi que era o que tinha para mim naquele momento, né? E assim, eu nunca reclamei, eu nunca falei por que eu, né? Por que não eu? Né? O que eu teria de diferente dos outros para não ser comigo? Era o que tinha para mim, né? E eu tinha que lutar, eu tinha o Diego, né? Ele tinha meses, eu tinha que sobreviver. No primeiro ano do Diego, eu tive 14 surtos, né? O surto é um surto mesmo, né? Os anticorpos, eu não sou médica, mas assim, meus anticorpos me atacam, né? Assim. E eu tinha que ser internada. Cada internação era pelo menos 5 dias, que eram os 5 dias da pulsoterapia. Então, o Diego, ele se criou dentro do hospital, né? As fotos que eu tenho com ele de bebê sempre são no hospital. Ele tinha uns 3 aninhos, eu acho, 4, quando ele entrou na escola. Ele foi fazer uma maquete na escola e ele fez a maquete do quarto do hospital, né? Chorei quando eu cheguei em casa e vi, porque a vida dele era no hospital. O senhor levava ele todos os dias para me ver e eu ficava pelo menos 5 dias. E fui tocando, né? Saía do hospital e ia trabalhar. Né? Nunca parei de trabalhar, porque era o que me deixava viva. Eu precisava trabalhar e precisava cuidar do Diego, né? Nisso a mãe, comecei a contar isso por causa que a mãe foi pra lá, né? A mãe não conseguiu mais voltar, porque no primeiro ano foram 14 internações, era uma por mês, né? E algumas eu ficava muito ruim, né? Teve uma que eu tive uma lesão na medula que eu fiquei paralisada daqui para baixo, fiquei de cadeira de rodas, né? E a gente não sabia se eu ia voltar a andar. Então eu lembro que o dia que eu consegui levantar e dar o primeiro... É uma coisa muito louca, né? Porque quem me vê hoje não imagina isso. No hospital, com o andador, com o fisioterapeuta, eu consegui dar um passo. Meu Deus, foi uma choradeira, porque a gente não sabia se eu ia voltar a caminhar, né? Enfim, fui levando, né? Fui tocando, até que um dia eu engravidei da Cristal. Daí tu já estava curada da esclerose múltipla? Nada. Não. Estava no auge da doença. E... Numa dos surtos que eu tive uma lesão na medula, né? Que pegou bem a parte da bexiga. Foi a única sequela que eu tenho é essa, porque
Eu tenho muita infecção urinária, né? Inclusive, eu tomo muitas das coisas da Formédica. Meus remedinhos da Formédica para me ajudar, cranberry e tal. E eu cortou o efeito do anticoncepcional e eu engravidei da Cristal. Né? E eu lembro que foi um momento também de desespero, porque eu tomava Interferon, na época era uma medicação para esclerose. E a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu neuro, não foi nem pro meu ginecologista. Ele falou, para agora com Interferon, vai no ginecologista, porque a gente não sabia o que ia acontecer com ela, né? E na gravidez, a doença para, porque como é uma doença autoimune, Deus é tão bom, né? Que a doença para, né? Tanto que a gente fala, se a gente vivesse grávida, a gente não tinha mais esclerose. Mas a minha não parou, porque comigo tudo é muito, né? Eu tive um surto, no 3º mês eu tive um surto. E tive que fazer ressonância, grávida, de 3 meses. Tive que fazer pulsoterapia, né? Então, assim, o nosso medo era o que ia acontecer com ela, né? E ela é tão linda, tão inteligente, ela é tão perfeita, tão saudável, né? Graças a Deus, ela nasceu super... É a glória de Deus, né? É a glória de Deus. Ela nasceu... Eu tive uma gravidez maravilhosa, né? Engordei super pouco, eu tinha medo, né? Eu me cuidava muito. Ela nasceu perfeita. Também se engasgou logo que nasceu, também ficou 2 dias daí na semi-intensiva, porque ficou roxa, mas não tinha nada, né? E é uma criança super saudável. E é por isso que eu faço pelos outros o que eu faço, né? Nas minhas ações, que é para agradecer a Deus pelo que Ele já me deu, né? Meus 2 filhos super saudáveis. E aí chegou um ponto, a Cristal, no 1º ano e meio dela, assim, eu fui internada 18 vezes. Eu não respondia mais a nenhuma medicação. Na época era uma medicação chamada Tisabre, que era bem moderna. Eu lembro que eu tinha que 1 vez por mês tomar injetável. E eu não respondia, eu continuava tendo surto. E um dia o meu médico me disse, olha, Mardali, me chamava. Isso lá em São Paulo, hein? Lá em São Paulo. Ele disse, a nossa última chance é o transplante. Porque tu não responde a mais nada. Tu tá a 1 passo da cadeira de rodas. E eu tinha Cristal com 2 anos, né? E o Diego com 6. Então, a gente começou na luta pelo transplante, eu e meu marido. E o convênio não queria dar o transplante como a gente queria, né? Que era no Einstein, que era quem fazia melhor esse transplante. Queriam que fizessem mesmo no hospital deles. Eu teria morrido, certamente. Eu tive um monte de complicação. E eu consegui, né, com uma liminar, enfim, consegui fazer o transplante. Eu lembro que o dia que eles já tinha tudo pronto, assim, que eu ia ficar careca, ia acontecer tudo o que acontece, né? Porque faz uma quimioterapia, é um transplante de medula, autólogo, mas é um transplante. E aí eu já tinha comprado peruca, né? Porque eu sabia que eu ia ficar careca. E aí um dia a minha advogada me ligou e falou, liberaram, vai para o hospital agora, que é para não dar tempo de eles, né, recorrerem. Sim. E na hora eu fui internada. Tive que explicar para as crianças por que eu ia ficar afastada deles. Esse foi um dos momentos mais difíceis também, né? Porque a Cristal tinha 2 anos, ela ficou 56 dias sem me ver. Nossa. Porque eu não podia receber ninguém, né? Na verdade, eles deixavam um familiar, que era o Xan, que ia todo dia me ver. Mas ele não podia encostar em mim, não podia chegar perto de mim, porque eu estava completamente debilitada. Sim, a imunidade... Zero, né? Eles coletam a tua medula, fazem um reboot, como eles fizeram. Eu lembro que eu tinha 11 leucócitos no dia que foi feito o transplante. Eu não lembro quantos são, mas é acima, sei lá, de 10 mil. Não lembro quanto é. Sim, eu tinha 11, alto, né? 1 para cada dedo. Que aí já tinha zerado tudo e podia pôr a medula de novo. Esse processo todo demorou 56 dias. Tive um monte de complicações. Graças a Deus, todas dentro do hospital, né? Então, eu sempre consigo tento ver, né? O que é bom, que eu podia ter tido fora do hospital, enfim, não sabe o que teria acontecido. Então, eu tive pneumonia, eu tive citomegalovírus, eu tive tudo no hospital, né? Então, por isso eles não me liberaram antes, porque geralmente em 30 dias já sai. Eu fiquei 56. Mas estou aqui, estou ótima, né? Nunca mais tive nada, graças a Deus, né? Mas tu vê, né, Dada, como Deus, a gente vê a mão de Deus, o cuidado nos detalhes dele, em todas as coisas, né? Que eu falo, na tempestade que ele tá lá, né? E tudo por um propósito, porque ele tinha um propósito com a tua vida. Tenho certeza disso. Não é? E hoje a gente vê o Armazém Bedin aí, a gente vê claramente isso, né? Eu nunca parei de trabalhar, ele te né? trouxe até aqui. Mas aí me conta, daí você ficou boa, saiu do hospital e veio pra cá? Então, aí isso foi assim... Tua mãe já estava lá contigo? Minha mãe direto lá comigo. E aí eu saí do hospital, eu tive que usar máscara antes que todo mundo, tá? Porque eu tinha que ficar de máscara, eu odiava ficar de máscara, porque é horrível, né? E eu tinha que ficar de máscara. Eu voltei a trabalhar logo, assim, não fiquei muito tempo em casa, eu ia de máscara trabalhar.
E aí eu estava em casa ainda e o Álvaro, que era meu chefe na época, foi me visitar e falou, olha, eu não quero mais o restaurante. E daí foi aquela coisa, bom, eu recente tinha feito transplante, né? Enfim, a minha vida... Foi a hora que eu tinha que mudar de vida mesmo, né? Exatamente. E a gente falou, então a gente vai embora. E aí que a gente fez aquilo, de decidir para qual lugar a gente ia, né? Se a gente voltasse para Caxias, o Armazém Bedin já era conhecido, né? Mas Caxias é uma cidade que também é perigosa, né? É uma São Paulo pequena, né? Não tem as coisas boas de São Paulo, só tem as ruins. Então, exatamente. Né, a gente não queria voltar. E para Montevidéu, a gente teria que realmente começar a vida de novo, né? E como eu recém tinha feito o transplante, a gente não sabia como ia ficar a minha saúde, né? A gente também tinha essa insegurança. Então, a gente decidiu vir para cá, né? Porque assim a gente ficaria perto do meu pai, né? Mas a gente queria colocar algum negócio nosso. E aí surgiu a ideia de a gente fazer de novo, então, o Armazém Bedin, né? E foi difícil no começo, porque até a gente não conhecia ninguém na cidade. Em na Bombinhas, verdade, isso que vocês pensaram? A gente pensou direto aqui em Balneário. Ah, tá. Porque Bombinhas é uma cidade bem pequenininha, né? Então, não seria, acho que assim... E aí a gente chegou aqui dia 24 de dezembro, né? As crianças vieram antes com a minha mãe, e aí eu e o Xan ficamos lá organizando tudo e viemos. E a gente achou a nossa sala, onde a gente tem a loja até hoje, no mesmo lugar, em março. E a loja abriu em julho. Esse ano a gente fez 6 anos, né? Uau! E aí, até a gente tinha que conhecer tudo, né? Não se sabia nada, assim, de tudo, de mão de obra, de tudo. E a gente foi, fez a loja, enfim. E a gente é muito feliz aqui. Porque aqui é uma cidade muito boa, né? De viver. É verdade. Muito boa. Nossa, a gente é muito feliz. É uma cidade de gente feliz, né? De gente feliz. E de gente de todos os lugares, né? Então, a gente verdade. conhece todos os tipos de gente. Isso é muito bom. As crianças se adaptaram muito bem aqui, porque a gente tem muita qualidade de vida aqui, né? Com certeza, né? E a gente mora muito perto onde a gente trabalha, as crianças estão muito perto de onde a gente trabalha. Então, a nossa vida é muito fácil, né? Aqui. E a gente faz o que a gente gosta. Para quem não conhece, fica ali na Terceira Avenida, perto da rótula da 3.100, esquina né? com a 3.000. Esquina Bem com a na 3.000. frente do posto. O Nada, mas e esses 6 anos aqui, como é que foram? Desafiadores para o Armazém Bedin em si? Eu acho que ser empreendedor no Brasil é desafiador, né? A gente são várias questões. Mas assim. o que te fez persistir? Porque a gente sabe que não é que... As pessoas que desistem, na verdade, né? Não tem como saber assim, não deu certo. Muitas vezes a gente desiste antes de ver se deu certo, se não deu. Acho que a gente sempre desiste, A né? gente sempre desiste, porque a gente exato. sempre tem uma opção de fazer de outro jeito, né? Exatamente. Sempre tem uma opção. A única coisa que não tem opção é morrer. O resto tem. Porque se a gente estiver vivo, a gente tem obrigação de tentar. É verdade. E acho que eu tenho, assim, algumas coisas que são minhas motivações, né? Os meus filhos, sempre, né? E eu tenho um marido maravilhoso, né? E a gente é muito ligado e muito unido. Então, assim, quando tá difícil, a gente se apoia um no outro, né? E a gente passou por momentos muito difíceis, Você vê família né? é a base de tudo, De né? tudo. Eu tenho meu pai e minha mãe sempre comigo, né? O meu pai, que é minha grande inspiração também. Minha mãe, que me ajuda fisicamente na loja, né? A mãe trabalha com a gente desde o início. Sim, uma Então, querida. então todo mundo conhece, né? Agora ela tá na cozinha me ajudando. E meu pai, que tá sempre presente, foi quem me ensinou querido muito, né? Me ensinou muito do que eu sei, do que eu sou, né? E assim, a gente passou por momentos difíceis, né? A pandemia foi um momento difícil, mas que a gente conseguiu ver um outro nicho que a gente não tinha, que era delivery. Tá né? vendo? Então, assim, a gente começou a fazer comida para vender no delivery. A gente também teve um problema, né, com uma sociedade, que as pessoas mais chegadas sabem que foi um momento muito difícil também, mas que a gente decidiu não se entregar, né? Uau. E a gente teve muito apoio de clientes, de amigos, enfim, né? E foi o que a gente... E sempre olhando para as crianças, e eles precisam do nosso exemplo. E a vida é assim, e vamos puxar o tapete deles também. E eles precisam entender que a gente precisa reagir, né? E é isso, assim, as crises do Brasil... Eu não lembro de nenhum momento da minha vida, eu tenho 49 anos, de não lembrar, meu pai, estamos em crise. Cada vez é uma crise, né? Exatamente. Sempre teve crise. E a gente sempre tem que trabalhar. Então, a gente procura opções e muda e faz de outro jeito e tenta, né? Então, acho que é isso. E, assim, a gente ama o que a gente faz. Eu saberia fazer outra coisa, eu acho que eu me adapto. Mas, assim, o que eu amo fazer é cozinhar, né? Porque eu acho que cozinhar é um ato de amor, né? É verdade. Fazer comida para alimentar o outro é um ato de amor, né? Então,
Eu acho que por isso que sai bem, porque eu faço. Hoje eu estava montando uma lasanha para uma cliente, para dona Rose, minha cliente desde o início. Ela me pediu uma lasanha bolonhesa, que ela queria jantar com as amigas. Ai, que linda. É a coisa mais querida. E assim, eu estava fazendo a lasanha e pensando como eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, né? E arrumando, assim. E acho que é isso que a gente passa mesmo na comida. Não dá pra... Uma vez eu estava dando um curso e eu adoro dar aula, né? Esse é um dos projetos de vida para mim. Eu quero muito voltar a dar aula de gastronomia. Eu adoro dar aula. Uau. Eu adoro ensinar. Tenho muito para aprender, né? Porque a gente sempre aprende. E isso é muito legal de dar aula. Porque a gente sempre aprende com quem a gente está ensinando. Porque na cozinha, principalmente, assim, qualquer coisa que tu fizer diferente, muda, né? Então, e em Caxias eu dava aula. Eu dei aula em alguns congressos, eu dei aula numa faculdade em Canela, na pós-graduação de gastronomia. Uau. Eu adoro. E uma vez eu estava dando, não me lembro quando, e aí a pessoa falou, porque eu adoro pão, né? A coisa de fazer o pão é a coisa que mais me encanta. Sim, eu queria até comentar isso aqui, que todas as massas lá do Bedim você faz, né? Tudo. Eu adoro o ato de estar mexendo na massa. E meu marido é fã do teu pão australiano. Eu sei, o Mário gosta do australiano. Eu gosto mesmo. Eu gosto de ver o fermento. Agora acabei de fazer um curso em São Paulo de fermentação natural, que é encantador. Tu vai ter que provar meus pães. Com certeza. E meu fermento está lá. Eu fiz ele dia 22 de agosto. Hoje ele já tem mais de um mês de vida. E todo dia eu alimento ele. E eu adoro abrir o balde dele, olhar para ele e ver, eu chamo de meu filho, e ver as bolinhas dele. O pão é uma coisa que me encanta. E aí, eu estava dando uma das aulas e a pessoa falou, a gente precisa sovar a massa e bater, né? E pensar em alguém que a gente não gosta. Eu falei, não. Nunca a gente pode pensar em alguma coisa que a gente não gosta. A gente tem que pensar em quem a gente ama, que a gente está amassando, que a gente está abraçando. Porque tem que ser com amor. Dá para não ser com amor. Não né? dá, é verdade. Não pode pensar numa coisa ruim quando está cozinhando. Então, esse é o segredo daqueles pães incomparáveis, os seus pães. Eu acho que a cozinha, assim, tem... 50% é ingrediente bom. Tem que ser, 70% tem que ser ingrediente bom, porque não tem como fazer se não tiver ingrediente bom. Daí o resto é talento, é amor, é técnica, né? Mas tem que ter ingrediente bom, porque é difícil de errar. Se tiver cozinhando coisa boa, é difícil de errar. E daí tem que ter técnica, tem que ter amor, tem que ter talento. Eu acho que tem que ter talento, porque não adianta só ter o conhecimento, né? Porque por que algumas pessoas fazem tão bem e outras só fazem medianamente? E às vezes a mesma receita, né? A mesma. O meu pai sempre fala que se a gente pegar 1 quilo de tomate, um dente de alho, azeite, e der para 10 pessoas diferentes, vai sair 10 molhos de tomate diferentes. Vai mesmo. Né? Porque cada um vai fritar mais o alho, um vai cozinhar em fogo baixo, um vai cozinhar em fogo lento, um vai pôr o sal antes, e cozinha química. Né? É exatamente isso. As pessoas, por que o meu fica diferente? Porque é química, né? E aí tem o talento, tem a maneira, a hora de colocar, como tu tempera, como... Né? Por isso que eu acho que é tão maravilhoso, assim. Então... E esse talento tem que ser ensinado mesmo, porque, meu Deus, né? Teus filhos têm interesse? Às vezes, a Cristal gosta muito, né? Gosta de cozinhar. Outro dia ela me ligou, era 9... A Cristal e o Diego, eles gostam de comer comida, né? O Diego, desde pequenininho, ele tomava sopa de anholine. Hoje eles têm que idade, Dani? O Diego tem 14 e a Cristal tem 10. Ai, que lindo. Ela me ligou e me disse assim, mãe, 9h30 da manhã, eu tô com uma vontade de comer uma linguicinha, posso fazer? Eu digo, pode. Aí ela botou no air fryer a linguicinha. E aí, eu vou levar para ti. Ela me chegou na loja com um potinho, com a linguiça toda cortadinha, farofa e um vinagrete que ela fez. Ela picou a cebola, ela picou o tomate. E desde pequenininhos eu ensinei. Então, fome eles não vão passar. Meu pai sempre disse que quem sabe cozinhar não passa fome em lugar nenhum. Porque tu pode trabalhar em qualquer lugar, né? E tu sabe cozinhar. O Diego, eu tenho uma foto, ele tinha 2 anos, eu dei uma faquinha pra ele de serra e ensinei ele a fazer salada de fruta. E ele cortava. Eu disse, tu é louca? Por quê, gente? É só ensinar. Então, assim, eles usam faca, eles sabem cortar com faca normal, tá? Meu, que graça, os dois. Isso assim, eles não têm... O Diego cozinha pra se alimentar, né? Mas hoje ele me disse, ele estava no mercado, ele disse, mãe, eu quero fazer um jantar para vocês. Eu digo, o que tu vai fazer? Vou fazer espaguete ao sugo. Eu digo, ótimo, eu adoro. Então, assim, os dois, né? Que graça. Ela gosta muito da loja, né? A Cristal vai no caixa, a Cristal gosta de atender, a Cristal conhece todos os produtos, ela sabe vender, ela pega pedido. O Diego já está mais na fase adolescente, então o negócio dele já é outra vibe, como ele diz, né? Mas eles estão sempre com a gente, sempre ali, sempre envolvidos, né? Sim, a gente vê, né? Vocês fizeram uma festa junina lá para nossa empresa, ela foi lá, ela
Sabe, ela tem um jeitinho de decorar. E agora eu saí da loja pra vir pra cá, ela tava lá arrumando, amanhã é dia das crianças, então a gente vai dar pirulito, ela tava lá colando as etiquetinhas dos pirulitos pras crianças. Aí essa semana ela já comprou uma fantasia de Halloween, porque no final do mês a gente vai fazer um Halloween pras crianças lá na loja, vai dar balinha, e ela vai de fantasia de Halloween pra brincar com as crianças. Então ela tá sempre envolvida, né, na loja, sempre... Ela curte. Acho que ela vai ser o legado aí do Armazém Bedin. Pois né? Pois é. Já tem 100 anos, com certeza não pode parar, né, Dada? 102 anos. Uau. Agora a gente tem... eu tenho uma grande amiga minha, uma irmã, a gente é amiga há 36 anos. Uau. E ela, a Fabi, e ela veio para Balneário e a gente acabou virando sócia. Que legal. Agora ela entrou no Armazém, porque tu sabe que uma empresa familiar... É difícil de tocar. Né? Eu ia comentar isso contigo agora, porque empreender, eu falo isso, que toda empresa fala assim, qual é o negócio do Armazém Bedin? Aí, provavelmente, a maioria das pessoas diz assim, o negócio do Armazém Bedin é alimento, é alimentação, né? Delicatesse, né? Pães, coisas até diferenciadas, né, Dada? É bem diferenciado o teu Armazém Bedin. Mas, enfim, eu ia responder que é alguma coisa ligada à comida. Só que todo negócio chama-se gestão. E, assim, o empreendedor, a pessoa que vai começar a empreender, muitas vezes ela tem um talento, igual você tinha. Você tem um talento que vem de infância, que você aprendeu com a tua tataravó, né? Com a tua bisavó. Com a avó. Com a avó? Com a Mádia. Com a avó, exatamente. E aí a gente acha que, eu sou muito boa, eu sei fazer bolo muito bem. Então eu vou abrir uma loja de bolo. É o grande erro que as pessoas cometem. Não é? Por quê? Por causa da gestão. Quem vai gestar aquilo? Tu é boa em fazer bolo. Exatamente. Mas fazer bolo não é o negócio só. Exatamente. E sabe, desde que um dia a gente estava conversando, eu e o Xan, e a gente se olhou e a gente falou, a gente não sabe administrar. A gente sabe fazer. E o negócio, todo negócio é gestão. E acho que quando a gente precisa... se dá conta da fraqueza da gente e procura ajuda, é aí que vai. Exato. Né? Mas isso requer humildade, de dizer, não, eu não sou bom nisso. E eu não sou. O meu negócio é cozinhar. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de vender, eu gosto de criar, eu gosto de pensar em produto, eu gosto de falar com os clientes. Mas eu não sou uma administradora. Mas, né? Dada, eu acho que aí é a chave do negócio. Porque nenhum de nós vai ser bom em tudo. E ainda que seja, você não vai conseguir estar em todas as frentes. E tem que ter lugar para todo mundo, né? Exatamente. Mas reconhecer, primeiro, ter essa coisa de que o negócio é gestão, e que você precisa de uma boa gestão de finanças, gestão de mercadoria, gestão de pessoas, né? Gestão contábil. Exatamente. E que você precisa disso é o grande... Exato, é o clique. Eu sou boa nisso, mas eu preciso, meu negócio precisa... de alguém que saiba fazer o outro lado. O outro lado, sei. e daí? Então eu vou atrás disso. Exatamente. Acho que essa é a sacada. E aí que aconteceu agora, né? E a Fábio, assim, ela chama meu pai de pai, né? Então, assim, porque é muito difícil ter sócio, né? A gente passou por uma experiência muito ruim, né? A gente, enfim... não vou entrar nesse assunto, porque não dá pra gente falar de coisas boas. Exatamente. Né? Então, vamos falar só de coisas boas. Então, a Fábio, ela é minha irmã. Né? Então, a gente acaba... Não é uma sócia, né? A gente é sócia agora, mas a nossa relação é de família. Eu sou madrinha da filha dela, ela é madrinha da minha. E assim, a gente tem essa relação de irmã mesmo. Ela se dá muito bem com o Xan. Então, a gente fez um trio mesmo, né? O tripé que faltava. E né? ela veio com a gestão que faltava para vocês. Exatamente. Então, ela faz toda a parte administrativa que a gente não gosta e não sabe fazer. Exatamente. Né? Então, a nossa parte é a parte da criatividade. E assim, é como você falou, a gente não tem que ser bom em tudo, não consegue ser bom em tudo, não precisa ser bom em tudo. Não precisa. Né? E aí a gente se deu conta disso, que a gente precisava de alguém para que a gente pudesse, né, fazer cada vez mais as coisas que a gente gosta e sabe fazer, precisava de alguém para cuidar da outra parte, né? E a gente está aí já há 1 mês e pouco juntas e é muito produtivo. Eu falo com a minha sócia que eu também fui muito agraciada, Deus me presenteou muito, assim. Com a sócia, exatamente. Então, eu falo que eu sou uma asa e ela é a outra asa. E aí, é por isso que a gente consegue voar. Porque você pode ter uma asa extremamente desenvolvida. Se a outra for atrofiadinha assim, a gente só vai se arrastar. Você não vai voar. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa dessas duas asas. E que não necessariamente você tem que nascer com as duas para voar.
você pode pegar de alguém emprestado. Porque as pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Né? Pessoas precisam de pessoas. E negócios são pessoas. Exatamente. Né? E assim, a gente, obviamente, que eu não estou para dizer faça uma sociedade, não é isso, né? Eu acho que a gente tem que entender que cada profissional é para uma coisa. Então, se chegou o momento que tu não dá mais conta, contrata alguém. Exatamente. Eu tive a sorte de ter a Fábio, que é, né, como se fosse da minha família. A gente fala que a gente é irmã de vida. Que bom, né? E entrar nesse meu negócio, né? Porque de uma empresa familiar, é muito difícil tu ter sócio. Porque a gente é uma família. Então, exatamente. a gente tem... A empresa acaba sendo a casa da gente, né? Tanto que agora a gente está fazendo uma pequena reforma. E aí a gente se olhou e falou, tá, e onde é que vai ficar o meu pai? Onde é que vai ficar a tua mãe? Porque a gente é uma família, então a gente vai ter a mesa da família. Lá na loja vai ter a mesa da família, que é uma mesinha para que os meus filhos possam ficar, a Isadora Velha possa ficar, meu pai possa ficar, porque a família tá sempre ali, porque é uma família. Ai, né? que delícia. Então a gente vai ter a mesa da família, quem quiser vai sentar na mesa da família com a gente, mas vai ter a mesa da família, que é pra gente poder manter... Mas é uma honra você estar nessa mesa. A mesa da família. É isso aí. Honra. Que tremendo, Dada, que tremendo. Não, e que inspiração, né, para quem quer empreender, que eu acho que é como você falou, é desafiador, mas é tremendo, né? É tremendo. Hoje vocês têm quantos funcionários lá? Hoje são 10 funcionários. Olha, são 10 famílias, é isso que eu falo. É o que eu falo. Quando a gente, na época do auge da pandemia, nós pegamos Covid. Eu, o Xan, 2 funcionárias da loja, uma funcionária da cozinha e a minha mãe. A gente teve que fechar a loja, né? Porque a gente não podia. Enfim, era um monte de gente a menos. E o risco, né, de... Alguns nem ficaram tão mal. Ninguém ficou muito mal. A gente ficou malzinho, assim, né? Inclusive, tu me emprestou um oxímetro. Nunca vou esquecer. Eu passava o dia com o dedo no oxímetro, morria de medo. Mas, assim, a gente ficou 11 dias fechado, né? E a minha preocupação era com os meus funcionários. Porque, assim, teve uma que me ligou um dia e falou, Dada, eu não tenho que dar para meus filhos comerem. Porque eles comem com a gente, né? E tem pessoas que são mais humildes, enfim, né? Essa menina passava bastante dificuldade. E daí eu lembro que o Xan que estava melhor. Ele foi lá na loja, falou, Jana, vem, né? E aí a gente fez um ranchinho, assim, para ela... Porque são 11 famílias, né? 11 famílias. Então, hoje são 10 famílias. A gente é uma empresa familiar, então a gente conhece cada filho, cada história, porque a gente almoça junto, passa o tempo inteiro junto. Uma empresa pequena é assim, né? A tua também é assim. Tu conhece cada funcionário, faz as festas que eu sei, porque eu acompanho também, né? É verdade. E essa acho que é a diferença, Com né, certeza. Esse é o propósito, né? Eu falo que Deus, ele tem um propósito com o povo. Né? Não é individual, não é com a gente. Passa pela gente, né? Mas é um povo. É bem isso. É assim que a gente se sente em relação a eles. Assim, a gente sabe cada história, o que cada um precisa. Eu sei o que a filha da Ramona gosta de comer. Eu sei o que o filhinho da Jennifer gosta de comer. Que lindo. Né? E aí a gente manda coisinha para as crianças. Porque é assim, eles estão servindo a gente, né? E a gente é uma família. Né? Eu sempre digo, quando o funcionário entra lá, ele tem que dizer, meu nome é Jennifer Amico Bedin. Meu nome é Ramona Rua Bedin. Porque a pessoa precisa entrar na vibração da família Bedin, né? Eu falo que a empresa é um guarda-chuva onde você pertence àquilo, né? Você está debaixo daquele guarda-chuva. Exatamente. Você pertence. E é muito bom esse sentimento, né? De você pertencer àquilo. Porque, assim, ó, é um propósito. Existe um porquê de você estar ali, né? Você vê, não é, a pessoa vai lá, não vai comprar um pão. Ela vai lá, ela recebe essa energia, esse carinho. Ela leva um alimento feito com amor. E isso passou por todos eles. Né? Então, passou por todos eles, muito além disso. Exatamente. A gente tem um cliente, eu chamo ele de 001. Ele foi o primeiro cliente que entrou na loja, o Roberto. E ele fala, quando eu venho no Bedin, eu não venho... fazer compra, eu venho ter uma experiência. Isso. Né? Porque eu chego aqui, eu tomo um café, eu converso, eu conto alguma história, eu sei da vida dele. E a gente procura fazer isso, não dá para fazer com todo mundo, porque, né, tem horas que a gente está enlouquecido, mas quando a gente pode sentar com alguém, conversar, né? A gente acaba, os nossos amigos hoje são nossos clientes, né? Porque a gente chegou aqui sem conhecer ninguém. Então, hoje, nossos amigos são nossos clientes, né? Quem a gente vai na casa, quem frequenta a nossa casa. E vira uma grande família mesmo, E é né? o que você falou, e é muito mais que isso, é uma experiência. E o que a gente leva para a vida, senão essas experiências de bons momentos, né?
Então, é muito além do que... E a comida tem isso, né, Deise? As memórias que a gente tem, memórias afetivas. Outro dia eu tava falando com uma cliente no WhatsApp e ela tava pedindo coisas e eu falei, tu gosta de grosso? E ela falou, nossa, a minha avó fazia pra mim. E agora eu me emocionei. Aí eu falei, vou te mandar um pra tu provar. Então, assim, é tão bom isso, quando tu pode despertar nas pessoas lembranças, né? Exatamente. Geralmente da avó, da mãe... Porque fica, né? Quem não lembra? Com certeza. Eu lembro a minha avó, que eu amava, a avó Mágia, que me ensinou a cozinhar, ela fazia pra mim bife de manhã. Ai, olha. Por isso que eu fiquei gorda daquele jeito, né? Porque a avó Mágia, ela fazia bife com pão de manhã. Porque se fosse só o bife, tá tudo certo, né? Nessa fase que a gente tá low carb. Mas o bife com pão... E eu lembro do gosto, eu lembro do cheiro, né, da casa dela. Eu lembro do cheiro da torrada que ela fazia, porque não tinha, tenho 49, não tinha torradeira elétrica, ou se tinha, a gente não tinha, porque eu lembro que era torradeira de fogão, aquela que deixava o pão, né? É verdade. Lembra? Cabia o pãozinho francês, eu amava aquele cheiro. E acho que foi isso que foi me engordando, né? Tanto que, pra quem não sabe, há 1 ano eu fiz bariátrica, né? E eliminei aí muitos quilos, que eu não quero pegar de volta, né? Porque também foi outra experiência, você não perdeu, você falou bem, eliminei, né? Boa. Eu não parei de trabalhar, né? Eu fiz a bariátrica numa quarta, e fiquei no hospital de quarta até sexta. Fui para casa sábado e domingo, segunda eu fui trabalhar, né? Porque quem é dono sabe que não tem, né? A gente não tem tempo de ficar doente ou de ficar... Claro que eu me sentia muito fraca no início, né? Porque a gente fica ali 15 dias tomando só líquido, mas eu trabalhava até 1h30, 2 horas, depois ia para casa e não parei de trabalhar nem um dia, foi só esse período mesmo do hospital. E foi assim, eu tive que reaprender, né? Primeiro que eu tive que mudar minha relação com a comida, né? Que tudo começa aqui, quem né? é obeso sabe, não adianta me dizer, é gordo e é feliz. Não, ninguém pode ser feliz, desculpa, né? Podem me odiar por falar isso, mas a gente tá num corpo que não é saudável, né? E a gente não pode estar feliz com um corpo que não é saudável. E não tô falando nada de estética, não tem nada a ver com estética, e sim com saúde. É uma doença e não é reconhecida por muito, tudo, né? E o gordo, ele é muito descriminalizado, assim. Discriminado. Criminalizado e discriminado. As pessoas acham que a gente é gordo porque a gente é sem vergonha. A gente não é sem vergonha, a gente é doente. Né? E quando a gente consegue entender isso, que a gente é doente, assim como um alcoólatra, assim como um drogado, assim como quem tem diabetes, que a gente não tem culpa, né? Perfeito. Porque eu passei minha vida inteira ouvindo, tu não tem força de vontade. Eu sempre tive força de vontade para tudo na minha vida, eu só não consegui emagrecer, né? Mas quando eu entendi que eu era doente, que eu precisava de ajuda... Como foi pra você entender isso, Dada? Vamos ajudar agora as pessoas que precisam de ajuda. Pois é, né? Quem foi minha grande, assim, foi a minha ginecologista. Foi? Eu fui fazer o meu check-up, porque embora Você vê, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? A gente precisa ser essa luz, né? Eu fui, assim, durante a minha doença, eu engordei muito mais, porque eu tomava muito corticoide. Né? O tratamento é corticoide, 140 quilos. É a primeira vez que eu falo para alguém o meu peso, que não foi meu marido. Só quem sabia o meu peso era o meu marido, a Tiana, que é minha grande amiga, e meus médicos, né? E aí, eu já tinha emagrecido uma vez... à base de muito remédio, sibutramina, que eu ficava bem louca, genical, né? E engordei tudo de novo. A minha vida, na verdade, eu não lembro de dizer alguma época da minha vida que eu não estive de dieta, que eu não tive com culpa. A minha vida inteira foi dieta e culpa. Dieta, sai da dieta, culpa. Eu nunca comia sem culpa, né? Porque sempre assim, eu estava dieta, eu comia, eu me sentia culpada por estar saindo da dieta. Se eu não estava dieta, eu comia. A minha vida sempre foi uma porcaria dessa parte, né? E trabalhando com comida. Não, com aquelas coisas deliciosas. O tempo inteiro, né? Mas hoje eu entendo que eu posso comer tudo que eu quero de delícia, pouco, né? Que é o que eu faço. Então, assim, hoje eu não me privo de mais nada. Eu como tudo que eu quero. Óbvio que eu mudei muito, né? A minha relação mudou. Então, hoje eu não como por ansiedade, até porque não cabe, né? Então, a minha ansiedade eu tive que trabalhar. Porque a gente come de ansiedade, ou come... O gordo come ou porque tá triste, ou porque tá feliz, ou porque tem culpa, ou porque tem que comemorar, ou porque tem que... Então, assim, tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Vou comer, tudo é um motivo Tudo é um motivo pra comer. Uhum. E eu fui fazer o meu check-up na época um pouco antes da pandemia, e minha ginecologista me olhou e me falou, Ana Comim, que eu amo de paixão, e me disse... Ai, sim, ela é maravilhosa. Amo. Ela me disse, olha, eu tenho vontade de dar na tua cara. E ela é engraçada, né? Muito, né? Porque com este peso, os teus exames são ótimos.
Ela disse, por que tu não faz alguma coisa pra mudar antes que tu fique mais doente, né? Porque assim, meu colesterol era bom, tudo era bom. Claro que eu tinha esteatose hepática, que todo gordo, imagino que tenha, né? Porque imagina o fígado, coitado, pra aguentar. Mas os meus exames eram bons, eu não tinha nada de diabetes, né? Minha glicose sempre foi boa, meu colesterol sempre foi bom. Ela falou, por que tu não coloca um balão pra tu emagrecer, né? E eu sempre fui muito preconceituosa com cirurgia bariátrica, porque eu dizia, imagina só, tu vai ser mutilado, vão tirar um pedaço do teu estômago, sim, e daí, né? Mas pra mim era um preconceito. E aí eu marquei um médico. Ela me indicou um cirurgião, Sérgio Malbor, e falou, vai lá e faz uma consulta com ele. E eu fui. E aí ele falou, olha, em primeiro lugar, tu não tem culpa de ser gorda, né? Embora os médicos te digam que tu tem, que te falta de vontade, que tu não tem força de vontade, tal, tu não tem culpa, né? Tu é doente. E tu precisa ser tratada. Aí ele começou a me explicar a diferença do balão, a diferença da bariátrica e tal. E aí ele me convenceu, né? Não que ele tentou, mas eu me convenci de que o balão para mim não funcionaria. Porque o balão, quando tu tira, tu volta a engordar. A bariátrica também volta a engordar. Porque o que precisa mudar é a cabeça. Porque a gordura não é no estômago, é na cabeça, né? O problema do gordo é na cabeça, não no estômago. Exato. E eu tive também a sorte, porque eu sou uma pessoa de muita sorte, de não conseguir fazer a cirurgia logo. Porque eu fui lá em agosto e ele falou, olha, não acho legal tu fazer agora, porque dezembro eu trabalho muito, por causa da loja, tu vai ficar fraca, é melhor tu fazer depois, vamos fazer em janeiro. E aí começou a pandemia. E aí eu peguei Covid em março, e aí eu fui arrastando, e aí o hospital fechou. E aí ficou aquela coisa, abre o hospital, fecha o hospital. E todo esse tempo foi muito bem-vindo, porque foi quando eu me preparei para a cirurgia, emocionalmente. Uau! Né? Foi um ano, e eu lembro que você estava na cozinha, eu comi, e você falava, bom, come agora, mas assim, saiba que depois não vai mais ser assim. E eu fui falando comigo, ninguém sabia da cirurgia, só o meu marido. Ninguém sabia, né? Meu marido e a Tiana. Nem os meus pais não sabiam, porque eu sabia que eles iam ficar apavorados, porque as pessoas se assustam, né, com a bariátrica. E foi um ano que eu me preparei. Aí, vamos fazer. Fechou o hospital. Vamos fazer. Abriu o hospital. Até que um dia a secretária me ligou e falou, chegou a hora, vamos fazer. Foi marcado para 6 de outubro. Eu fiquei apavorada, porque aí tinha chegado mesmo a hora de fazer, né? Não tinha mais como voltar atrás. Não tinha mais como voltar atrás. Mas assim, fui, falei mais. E aí eu lembro que o Sérgio, na consulta, ele me disse assim, foi o que, assim, como sempre na minha vida, foi o que bateu na minha cara. Ele me olhou e me falou assim, tu quer ver teus filhos crescerem? O teu médico falou. Aquilo foi uma paulada. Eu pensei, meu Deus, né? Eu tive esclerose múltipla, quase morri, fiquei mal, passei mal no transplante. Eu já fiquei de cadeira de rodas, eu passei por tanta coisa. Por que eu não vou fazer isso para ver meus filhos crescerem, né? Por que eu não vou cuidar de mim para poder cuidar deles? E foi naquele momento que eu decidi, por eles, né? E pelo meu marido maravilhoso, que a gente combinou que a gente vai envelhecer juntos. Ai, que lindo. Né? Então, a gente já tem esse combinado que a gente vai dar trabalho pro Diego e pra Cristal. Quando eles abram, a gente fala, vocês se preparem. Não, vocês não vão dar trabalho. Porque a gente vai ser aqueles velhinhos bem loucos que apronta, a gente vai ser assim. Então, a gente combinou de envelhecer juntos. Eu preciso viver, né, pra estar com ele. Eu já passei por tanta coisa. E aí, decidi a cirurgia, fiz. E vou te dizer que se hoje eu tivesse que fazer de novo, eu faria agora. Se me dissesse, tu precisa fazer outra, eu ia agora pro hospital e faria. Não é nada de ruim, não é nada de difícil, é muito suportável, é muito tranquilo, né? Hoje eu não sinto muita fome, eu sinto um mal-estar, assim, um vazio, mas não é fome. E hoje eu como tudo que eu quero, né? Mas assim, eu mudei a minha relação com a comida. Então, tu tem um acompanhamento de uma nutricionista? Não. Não. Né? Eu sempre li muito, sempre estudei muito, porque a gastronomia proporciona isso, né? Então, eu entendo muito das combinações, eu leio, eu pesquiso, eu converso com as pessoas que entendem, né? Então, assim, eu ainda faço algumas coisas que não são certas, que eu deveria fazer diferente, né? Porque eu não consigo, por exemplo, comer tanta proteína como eu deveria, né? Eu deveria comer mais proteína, eu não consigo. Mas eu procuro, tipo assim, domingo foi o primeiro dia que eu chutei o balde, né? Eu tenho uma amiga que tem uma empresa de chocolates que a gente vai ter no Armazém Bedinha, aguardem, porque são assim... Ai, Jesus amado. Não, se preparem. É uma coisa... Ela levou... Não, pensa se eu posso aguentar uma trufa. Ela falou, não morde, coloca inteira na boca. Aí eu coloquei inteira na boca. Aí quando tu morde, escorre um caramelo salgado, líquido. É um absurdo, né? Então, domingo foi o primeiro dia, depois de um ano, né, de cirurgia, que eu chutei o balde, que eu devo ter comido, assim, 3 bombons pequenos. Eu comeria 20 antigamente. Mas pra mim aquilo foi, assim, meu Deus, né? Comi tanto chocolate. Daí, segunda, eu acordei
Comi mamão, comi iogurte, comi granola, comi pão integral. Pra fazer tudo direitinho. Vamos volta pra luz, né? E é isso que eu faço, assim. Se algum dia eu como... Fritura é uma coisa que eu não como mais, porque não me apetece mais. Acho que muda também um pouco, né? Como eu fiquei 6 meses sem comer açúcar, sem comer gordura, eu fui mudando. Então, hoje eu tenho muito prazer em comer fruta. Eu tenho muito prazer, muito mesmo. Eu como porque eu sinto prazer em comer. Né? Eu tenho prazer em comer coisas saudáveis. E porque realmente eu quero cuidar dessa casa que é minha, né? Para que eu possa envelhecer junto com meu marido e cuidar dos meus filhos e ser um exemplo bom para eles. Porque eu acho que é isso, né? A gente tem a obrigação de ser um exemplo bom. Não adianta a gente falar, a gente tem que ser e fazer, né? E isso serve para a vida, né? Serve para os teus funcionários, para os teus amigos, para os teus filhos, para tua família, para todo mundo. A gente foi para a liberdade que nós somos criados, né? Então, a liberdade é uma coisa que está no nosso DNA, na nossa essência. Mas o corpo saudável, ele é peça fundamental para você viver essa liberdade, né? Senão você vai estar preso nele. Exatamente. Ainda tem um bom caminho, assim, para evoluir, né? Todo mundo tem, né? Mas essa parte, assim, da alimentação é uma coisa que eu tô em constante mudança, porque... Acho que a gente nunca deixa de ser gordo, né? O gordo nunca vai deixar de ser gordo. Ele só tá num corpo magro, né? O meu, ele não tá bem magro como eu quero, mas... eu vou ser sempre uma gorda, né? Porque eu tenho uma doença, a obesidade. Ela tá controlada. É que nem esclerose múltipla, aqui, né? Que é na cabeça. Né? Então, assim, terapia... enfim, coisas que a gente pode se nutrir de coisas boas, né? Mas eu falo que a chave tá na gente ter essa revelação, né? Ter esse conhecimento, saber disso. Né? Hoje você tem consciência disso. Não, eu tenho isso, é uma doença e ela mora aqui, não está no corpo. Então, você sabe como lutar com isso, né? Você conhece os caminhos, você sabe os profissionais que procurar, você não se entrega a isso. Eu acho que tudo na vida é aceitação, né? Exato. Quando tu aceita... Então, assim, quando eu aceitei que eu tinha esclerose múltipla, quando eu aceitei que eu era obesa, quando eu aceitei que eu não sabia, não era boa na administração, a gente tem que aceitar, né? Quando aceita, dói menos. Já fala, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Assim, né? Então, e aí a gente procura a solução, né? Você vai em busca da solução certa. Exatamente. Porque senão a gente fica no vitimismo ou na desculpa. Isso. Aí eu costumo dizer, né, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A pessoa já é muito boa em dar desculpa, vai ser boa em quê mais? Exatamente. Ela é boa em dar desculpa. Exatamente. Né? Daí tu nunca vai na solução do problema. Quando a gente acha o problema, tá perfeito, né? Eu lembro que o Álvaro, né, que foi, de novo, meu grande mestre, assim, que me ensinou muito da vida, me ensinou de trabalho, porque ele é um puta administrador, né? Me ensinou da vida, me ensinou... Ele, uma vez, eu cheguei pra ele, Álvaro, tu não sabe... Sempre, né? Eu sou toda... Tu não sabe o que eu descobri. Álvaro, nós estamos pagando um imposto. Eu não lembro muito bem o que era. Eu falei, veja bem, olha que desespero. Ele falou, ai, tu não sabe que notícia boa tu tá me dando, ele disse. Eu olhei, falei, ele pirou? Ele falou, tô tão feliz que tu descobriu. Tá porque vendo? A gente vivia nessa ignorância de não saber qual era o problema. Aí, ó. E agora tu achou. Então, assim, acabou o problema. Porque agora a gente vai resolver. Também, isso aí. Isso serviu tanto pra mim, Daisy, né? Então, hoje, quando a gente tá, assim, com desespero, porque a gente tem, né, um desespero de alguma coisa, eu digo, ai, mas que bom que a gente descobriu, porque agora tem como resolver. De novo, só não tem pra morte, né? O resto tem jeito, O resto né? tem. Então, assim, o resto a gente resolve, né? De um jeito ou de outro, a gente resolve. A gente resolve. Então exato. Sempre com foco na solução do problema. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente fica com o olhar só no problema. E aí eu falo que quando você está muito envolvido no problema, você acaba sendo o problema. Né? Eu costumo dizer, quem está dentro da garrafa não lê o rótulo. Então, às vezes, é preciso a gente sair do problema e enxergar o problema de fora. Ou ouvir feedback. Eu falo que a gente tem que amar feedback. Ouvir quem está de fora. Perguntar, né? O que tu acha disso? Eu costumo né? dizer, ajuda. a verdade, só a verdade liberta. Ela dói, mas liberta. Não é assim? Meu pai fala, então, na dúvida, diga a verdade. Na dúvida, diga a verdade. Sempre. Ele sempre me ensinou. Sempre. Eu digo para meus filhos. Né? Eu digo 2 coisas para meus filhos. Eu odiava, ver como que é, né? Quando a gente tem filho. Tudo que minha mãe fazia pra mim, hoje eu faço. Eu odiava quando ela me dizia coisas, e hoje eu digo. Outro dia, o dia que eu tava saindo, eu disse pra ele, nunca faça nada que me envergonhe. Ai, ele me olhou, eu falei, é isso. E ele sabe. Outro dia eu falei, onde é que tu vai? Eu vou sair. Eu nunca vou fazer nada que vai te envergonhar. Eu digo, muito bem. E a gente repete, né? Por isso que eu disse que a gente tem que ser um bom exemplo. Né? Os meus pais foram um bom exemplo pra mim.
né? De honestidade, de comprometimento com as coisas. E é isso que eles me passaram, né? É verdade. Porque a gente deixa algumas coisas de herança, né? Dinheiro é o de menos, né? O importante eu falo é que isso. O dinheiro é consequência, né? Exato. O importante é a gente deixar valores, princípios. Sem dúvida. E também eles deixam colesterol alto, pressão alta, essas coisas vêm junto, né? Diabetes, tudo vem junto. Mas é isso que eu quero, assim, que os meus filhos tenham a gente como exemplo, né? Eu e o Chan como exemplo. Por isso que a gente faz do jeito que a gente faz, né? Que lindo, Dada. É isso. Dada, eu não tenho como te agradecer por tanto transbordo, né? Por tanto aprendizado. Eu tenho certeza que fichas irão cair. Para mim foi, assim, sensacional. Muito obrigada. Que Deus, assim, te abençoe ainda mais poderosamente. Amém. Te faça prosperar, te dê muita saúde e muitos anos de vida. Amém. Que você segure seus bisnetos no colo. Amém. É só o que eu peço. Viu? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Obrigada. Beijo no coração. Boa noite, fiquem com Deus, mandem esse vídeo para muitas pessoas que vocês conheçam, porque eu tenho certeza que isso pode mudar a história e a vida de muita gente. Sejam generosos, a alma generosa prosperará. Eu vejo vocês no próximo vídeo, com o próximo podcast. Até lá!